A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Sei que muitos têm com dificuldade e até mesmo medo de ler esse livro e de compreendê-lo. Mas se o Espírito de Deus, se o próprio Senhor Jesus tomou o apóstolo João em espírito e levou ele no dia do Senhor, é porque ele quer que nós sabemos o que há de acontecer. Vamos iniciar no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, no capítulo 1, e deixa o Espírito de Deus nos instruir, nos capacitar e nos instruir sobre todas as coisas, porque foi Ele que inspirou todas as Escrituras para que nós tivéssemos de Deus a salvação divina. A palavra do Senhor nos diz: revelação de Jesus Cristo, da parte de Deus, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, enviando pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Aqui nós já temos uma interpretação que para muitos é complexa. Jesus, ele é Deus. Mas se Jesus é Deus, como que o próprio Deus Pai dá para Jesus uma revelação, e essa revelação Jesus envia através de um anjo para João? Muitos dizem que aqui já cai por terra essa afirmativa que Jesus é Deus, mas não cai. Quando nós vamos ler os livros aonde Jesus está instruindo sobre o que há de vir e como vai ser o fim, ele deixa uma coisa bem clara, que nem os anjos do céu e nem o Filho de Deus sabe o dia nem a hora. Vamos ver isso aí na passagem do Senhor? No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 36 ao verso 39, ele vai nos declarar exatamente isto. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Bom, então quando nós percebemos isso, nós vemos que quando o Senhor, ele se torna filho, ele se manifesta entre os homens, ele tem ali uma limitação. Por quê? Para que ele não fosse levado a dizer algo que Deus não queria que nós soubéssemos. E Jesus ele aceita isso de bom grado, como está no livro de Hebreus. Ele diz bem claramente que Jesus, sendo como Deus, não usurpou ser Deus, mas antes tomou a forma de homem e levou a morte de cruz. Então, nesse ponto nós vemos que o Senhor Jesus, até para ele, foi encoberta as revelações. E aos poucos foi entregado. Nós veremos isso mais tarde, que vai ter um livro cujo João está querendo ler e ninguém consegue ler, nem na terra nem no céu. Mas só o Cordeiro tem poder de quebrar os selos e abrir esses livros, porque a ele foi dado essa autoridade. Então por isso o Pai tinha que dar essa revelação para Jesus, porque nesse ponto aqui, Jesus ainda não quebrou os selos da revelação. Porque é como se tivesse tirado esse conhecimento de Cristo escrito num livro e selado, para o dia e o momento certo ele pudesse retomar esse conhecimento e trazer para a humanidade as coisas que haviam de vir. Então nesse momento ele traz essa revelação de Deus. Não que Jesus não seja Deus, mas que ele abriu mão da sua glória e abriu mão de ser como Deus, para tornar um homem e na forma de um homem vencer o pecado e nos dar a glória. Vamos continuar aqui no verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Viu que não podemos negligenciar a leitura do livro de Apocalipse, nem deixarmos de aprender a leitura de Apocalipse, porque bem-aventurados somos nós quando nós meditamos, lemos e ouvimos essas palavras. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz
da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o princípio dos reis da terra, aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, e nos fez reinar sacerdotes para Deus, seu Pai, e ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Vamos meditar nesse verso 7, que ele também é muito importante. Aqui nós temos uma palavra que diz que todos os olhos o verão, até mesmo aquele que os transpassaram. Ou seja, aqueles que estavam presentes na crucificação de Cristo verão a volta de Jesus. Aqui nós temos duas interpretações simples. A primeira é uma interpretação que nós podemos dizer que a volta de Cristo aconteceu, porque aqueles que transpassaram Jesus morreram naquela geração há 2000 anos atrás, porque não acreditamos na ressurreição dos mortos. Mas se nós acreditamos na promessa de Jesus, que todos serão ressuscitados pelo sacrifício de Cristo, então fica fácil de entender esse versículo. A volta de Cristo não aconteceu, mas vai acontecer no dia que ele ressuscitará todos os mortos. Nós sabemos que o próprio livro de Apocalipse vai mostrar esse dia, esse momento, mas vamos deixar isso para o momento certo, quando chegarmos lá. Porque aqui no início, não vamos entrar em detalhes que dia será esse. Mas naquele dia, os mortos ressuscitarão, como o apóstolo Paulo disse lá no livro de Coríntios, no capítulo 15, que primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós seremos transformados. E junto com ele encontraremos nas nuvens. Então aqui está declarando exatamente isso. Os mortos serão ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo. Continuando no verso 8, a palavra de Deus nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e aquele que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e Ômega. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele é o primeiro e o último. O Senhor Deus disse. Então aqui está declarando que Jesus que está falando que com o próprio João é o próprio Deus. Aonde renega e refuta muito das pessoas que quando lê o verso 1 e diz que ali Jesus não pode ser Deus, porque deu uma revelação para ele. Então aqui próprio já está falando que o Jesus está dizendo: eu sou Deus. Pois ele fala exatamente isso. Diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir. Quem que é, que era e há de vir é o próprio Senhor Jesus. Ele vai declarar isso no próximo versículo. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, nas aflições no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de grandes trombetas. Então aqui o João, ele está afirmando categoricamente que ele foi arrebatado em espírito, ele foi tomado da sua carne e levado ao dia que todas essas coisas iriam acontecer. Para nós é difícil de pensarmos nisso, mas João foi transportado pelo tempo e pelo espaço, ele foi deslocado. Ele não estava mais presente no ano dele, mas ele foi transportado. Podemos falar isso numa outra hora, como que isso é bem mais complexo quando a gente falar viagem para o futuro. Você não só viaja no tempo, mas tem que viajar também no espaço, pois há muito deslocamento entre o tempo e o espaço para se mover. Mas o poder de Deus, ele pode atravessar todas essas coisas. E João chegou no dia do Senhor, o dia pelo qual ele iria mostrar a sua vinda. E mostrou tudo para João, para nos revelar e nos preparar para esse dia. Que dizia: o que vês, escreva no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E volta-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem vestido de uma roupa talar, e cingido ao
altura do seu peito com um cinto de ouro, e os seus cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, que foram refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés com o rosto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Aqui nós temos a confirmação de que esse era Jesus. Ele fala: eu estou vivo, fui morto, mas revivi. Então, quando ele fala que ele é o próprio Deus, ele está afirmando que ele, Jesus, é Deus. Escreva, pois, as coisas que tem visto, e os que são, e as que depois dessa hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos da igreja, os 7 candeeiros são as igrejas. Então Deus, no capítulo 1 de Apocalipse, ele está testificando a João da sua vitória e da sua promessa. Vemos que João está preso numa ilha chamada Pátimo. João está perdendo a esperança, pois a vida inteira como apóstolo ele viveu pregando sobre Jesus, afirmando das promessas do Senhor. E nos últimos dias da sua vida, ele se encontra preso. Então ele pensa: onde está o meu Deus? Mas nesse momento, o Deus de João, o Deus que você crê dos apóstolos, o Senhor Jesus, ele traz a maior das revelações para João. Algo maravilhoso. Ele traz para o João a testificação da volta dele. Por isso que no finalzinho do livro de João, quando Jesus está falando ali com Pedro, e o discípulo que amava, nós sabemos que ele está falando de João, segue ele de longe, Pedro pergunta para Jesus: e esse? O que será dele? Jesus diz: o que te importa? Que se ele viva até o dia que eu volto. Muitos acreditavam que João viveria até a volta de Cristo, e que a volta de Cristo aconteceu quando João estava vivo ainda. Mas isto também é uma verdade. Quando você imaginar que João, ele estava vivo, preso na ilha de Pátimo, foi tomado em espírito e viu o dia da volta de Cristo. Logo, João ficou vivo até a volta de Cristo, mesmo que ele não estava presente na volta de Cristo, mas ele viu a volta de Cristo em espírito, porque o Senhor prometeu a promessa que fez para ele no fim do livro de João. Então, às vezes, não meditamos e nem pensamos nessas coisas, nesses detalhes simples. Você é capaz de ter várias promessas se você não duvidar. Então, João, ele viu a volta de Cristo e se alegrou e escreveu todas essas coisas no livro de Apocalipse para que nós pudéssemos também aceitar, mudar de vida e livrar-nos desse grande mal. Porque essa é a palavra do Senhor. Ele quer te libertar, ele quer te salvar e quer te restaurar de todo mal, se você crer. Não perca as nossas próximas meditações. O próximo vídeo será sobre o capítulo 2 de Apocalipse. Que Deus te abençoe ricamente. Que você começa a entender que as Escrituras de Deus ela é inspirada pelo Espírito de Deus e só através do Espírito Santo você pode ser capaz de entendê-la. E o principal, toda ela tem que apontar para Cristo Jesus. Se ela apontar para o outro lado, não vem de Deus. Que Deus te abençoe. Curte, compartilha, siga-nos no canal, acione o sininho e seja mais um ajudador do crescimento desse canal que leva a palavra de Deus para muitos corações. Deus te abençoe ricamente. Abraço e até a próxima.